Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O nosso momento Palavra de Luz está com um novo quadro, Palavra de Luz Responde. E o Palavra de Luz Responde hoje está com mais uma pergunta de uma adolescente que diz: quais pecados me deixam indisciplina? Isto porque a igreja tem o costume de, quando o fiel ele tem uma conduta errada, a igreja ela retira essa pessoa por um período indeterminado para que ela possa estar refletindo um pouco naquilo que ela fez. Nesse período, o pastor traz então orientações que vai ajudar aquele fiel a se firmar na presença de Deus. Mas vamos para a pergunta dela? Vamos procurar saber à luz da Bíblia? Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é que Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Embora passamos pelo batismo, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, passamos pelo batismo, nós ainda continuamos sendo pecadores. Só que agora, pecadores arrependidos. Procuramos então viver uma vida em santificação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só o que nos diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, no versículo de números 5, 6, 7 e 8. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O cristão, ele precisa ter uma disciplina, isso seja, ele precisa de uma orientação na sua vida. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter uma orientação. No Evangelho não é diferente. Nós também temos a Bíblia como regra de fé e conduta. Então, tudo que está na Bíblia, que a Bíblia diz que não pode se fazer, nós precisamos buscar ter uma vida em disciplina, na orientação do Senhor. Então, tudo aquilo que a palavra de Deus orienta, que não é para nós fazermos, o pastor, ele tem toda a autoridade, segundo a Bíblia, de disciplinar. Isso não significa simplesmente retirar o fiel, o membro, da participação dos cargos, de atividades que ele faça dentro da igreja. Significa que ele é um período onde ele vai cuidar um pouco mais daquele fiel, daquela ovelha, podemos dizer assim, para que ele possa andar conforme a vontade de Deus. Não é simplesmente tirar as funções e deixar abandonado de canto. Não. Ele precisa orientar, ele precisa estar junto dessa pessoa para que ela possa se firmar a cada dia na palavra de Deus. Exemplos de alguns pecados que podem fazer com que a pessoa venha a ficar em disciplina: uso de bebidas alcoólicas, prostituição, namoro indevido. Tudo isso pode levar a uma disciplina. Lembrando, são várias questões, né? Então não daria tempo de eu falar aqui nesse vídeo. Então o que eu tenho a dizer dessa pergunta é: tudo que está na palavra de Deus, o pastor ele tem essa liberdade de orientar, de disciplinar o membro. Lembrando que disciplinar não é simplesmente, como eu disse, não é simplesmente abandonar, deixar de lado aquela pessoa, mas é orientar, trazer para perto diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Espero ter respondido a tua pergunta. Que Deus te abençoe e até a próxima.